Olá, eu sou a Mariana, eu sou professora particular de matemática, e agora na pandemia a gente vem trabalhando, eu e os meus alunos online, à distância, né, usando a plataforma Zoom, muitas vezes, que é essa plataforma que eu estou usando aqui, e vou gravar essa aula, simulando como se fosse uma aula que eu dou para os meus alunos, né, para que pareça mais natural possível. Bom, então a gente vai falar sobre números primos, sobre múltiplos, sobre divisores, e vamos, então, recapitular um pouquinho, rapidinho aqui, os conceitos, né? O que são os múltiplos? Os múltiplos são aqueles números, né? Vamos supondo um número A qualquer, pode ser o 3, o 8, depois a gente vai ver isso, um exemplo numérico, que quando a gente multiplica A por qualquer outro número natural, vai dar um múltiplo de A, né? Então, A vezes 1 vai dar A, o A vezes 2 vai dar 2A, e assim por diante. Então, como é que, vamos ver isso com, né, com exemplo numérico. Quem são os múltiplos de 2? Vamos fazer um conjunto aqui dos múltiplos de 2. Quem são os múltiplos de 2? Se a gente contar o zero, se a gente incluir o zero, né, nos números naturais que a gente vai multiplicar o 2, a gente pode começar com o zero. Então, o 0 vezes 2 dá 0, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 6, 8, 10, e assim sucessivamente. Esses aqui são o quê? Os múltiplos de 2. Quem são os múltiplos de 14, vamos supor? Então, a gente teria o 0, né? O 14, quem é o próximo? 28. Esses aqui são múltiplos de 14. Quem são, então, os divisores dos números? Divisores são aqueles números que dividem, quando a gente pega um número e divide por esse valor de divisor, vai dar um número natural inteiro, ou inteiro, né? No caso, que não vai ser um número com vírgula, que não seja zero depois da vírgula, não vai dar uma fração que a gente não consiga simplificar. Então, são aqueles números, né, que, por exemplo, o 4 dividido por 2, o 2 pode ser um divisor de 4? Sim, o 2 é um divisor de 4, porque 4 pode ser dividido por 2 e dá 2, né? Então, vamos ver quem é o conjunto dos divisores de 6, por exemplo. O 0 divide 6? 0 não pode, nenhum número pode ser dividido por 0. Não existe. Então, o 6 pode ser dividido por 1? Pode. O 1 é um divisor de 6. O 6 pode ser dividido por 2? Pode. Por 3 também dá 2, né? Por 4 não dá. Por 5 também não. Só por 6 de novo. Então, aqui a gente fechou, né? Os divisores são números limitados, não são finitos, né? Acaba, né? A gente não põe aqueles pontinhos aqui. Os múltiplos são infinitos, porque a gente pode multiplicar esse número 2 por infinitos números, né? Por 200 mil, por 1 milhão, e assim sempre vamos tendo múltiplos. Os divisores já não é assim. Então, vamos pensar aqui, o divisor, quem são os divisores de 8? Os divisores de 8 vai ser o 1, o 2, o 3, não dá. O 4, dá. O 5 não dá. O 6 não dá. E o 8, né? São os números que dividem 8 e dá um número inteiro. E quando a gente fala de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, o que isso significa? Vamos pensar quem é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 14, que são esses números que a gente tem aqui. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 14? Como é que a gente pode ver? Vai ser o menor número que é múltiplo de 2 e de 14. Aqui, no caso, a gente não completou, né? Mas, no caso, excluindo o zero, né, gente? A gente pode chegar aqui no 12, no 14, no 16, né? Então, se a gente for ver quem é o menor múltiplo comum, tirando o zero,
a gente vai ter o quê? Senão, todos vai ser sempre zero, né? E não é o caso, o zero não nos interessa para saber, para trabalhar com o mínimo múltiplo comum. Então, temos o quê? Quem é o menor múltiplo comum, né, no conjunto dos múltiplos de 2 e de 14? É o 14, né? 14 é o menor múltiplo comum. Então, o MMC de 2 e 14 é 14. E o MDC? Máximo divisor comum. Quem é o máximo divisor comum entre 6 e 8? Qual é o maior número aqui que divide 6 e divide 8? Então, assim, um dos maiores aqui não são iguais, né? Ó, o maior é 2. Então, o máximo divisor comum de 6 e 8 é 2. A gente, né, comparou. Bom, então, mas se a gente tem uns números muito grandes, né? Como é que a gente faz? A gente não vai ficar escrevendo conjunto assim e comparando, né? A gente pode perceber, então, que a gente pode dividir esses números grandes em fatores. Então, a gente tem aqui um outro conceito, o conceito de número primo. O que é um número primo? Um número primo é aquele número que só pode ser dividido por 1, que vai dar ele mesmo, e só pode ser dividido por ele mesmo, que dá 1, né? Então, assim, não existe nenhum número entre 1 e ele que consiga ser divisor dele. Então, um número primo é aquele número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, quem que são os números primos que a gente pode pensar, né, que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo? Então, vamos fazer aqui, escrever P como um conjunto dos números primos. Então, o 1 não é considerado número primo. Quem vem depois? O 2. Vamos ver se o 2 é número primo. O 2 pode ser dividido por 1? Pode, todo número pode ser dividido por 2. Vamos fazer aqui. O 2 pode ser dividido por 1, ok. E o 2 pode ser dividido, qual é o próximo número? 2, né? Que dá 1, né? Ok, e acabou, né? Então, realmente, o 2 é um número primo porque ele só pode ser dividido por 1, por ele mesmo. Então, o 2 é o nosso primeiro número primo e, curiosamente, é o nosso único número, curiosamente, logicamente, vai ser o único número par primo. 3 é o próximo número, né? Depois 2 vem 3. Vamos ver se 3 é primo. 3 pode ser dividido por 1, porque todo número pode ser dividido por 1. 3 pode ser dividido por 2. A gente não vai ter não vai encontrar uma resposta dentro do conjunto dos números inteiros para essa divisão. Então, ele não pode ser dividido por 2, né? Então, não pode ser dividido por 2. 3 pode ser dividido por 3, que é o próximo número? Pode, vai dar 1. Então, o que a gente tem aqui? Chegou no 3, né? E depois, passando dele, a gente já sabe que nenhum número vai dividir. Então, o 3 pode ser dividido por 1 e por ele mesmo só. Então, 3 é um número primo. O 4. 4 pode ser dividido por 1. 4 pode ser dividido, que é o próximo, por 2? Pode, dá 2. 4 pode ser dividido por 3? Não pode. 4 pode ser dividido por 4? Pode, dá 1. Esse xizinho eu botei aqui por quê? Eu botei, antecipei, né, a resposta. Então, o 4, ele é dividido por 1, por ele mesmo, mas também por 2. Então, o 4 não pode ser considerado número primo. Na verdade, né, todos os números pares são divisíveis por 2. Então, nenhum número par além de 2 vai ser primo, por causa disso, né? Então, o 4 não é número primo. O 5 pode ser dividido por 1 e vai poder ser dividido só por ele mesmo. Então, o 5 é o nosso próximo número primo, o 6 não é porque é par, o 7 é número primo, só pode ser dividido por 1 por ele mesmo, o 8 é par, o 9 é ímpar, mas é número primo? Não, porque ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 3 e pode ser dividido por ele mesmo. Então, 9 não é ímpar, não é número primo, perdão. O 10 é par, o 11, e assim sucessivamente. A gente vai, né, testando, vendo se dá para dividir, não dá para dividir. Então, esse aqui é um conjunto, né, dos números primos.
com números primos, né? E a gente começa a perceber que, então, ou a gente tem números primos, ou a gente tem o quê? Números compostos, né? O que seria um número composto? O 4, por exemplo. O 4 não é um número primo, então ele é um número composto. Por quê? Aí a gente começa a perceber que ou um número é primo, ou ele é composto por números primos, né? Porque o 4 nada mais é do que 2 vezes 2, ou seja, ele está aqui, ó, sendo composto por dois números primos. O 6, um próximo número par, que a gente sabe que não é primo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, dois números primos, ó, que compõem. Vamos pensar no 20. O 20 é o quê? O 20 a gente vai dividir por 2, que vai dar 10, a gente vai dividir por 2 de novo, que vai dar 5, né? E a gente vai dividir, então, por 5, que é o próximo número primo, porque por 3 não dá. E a gente, então, tem que 20 é 2 vezes 2 vezes 5, né? São números primos, são fatores primos. Então, a gente percebe que todos os números ou são primos ou são compostos, que são compostos por números primos. Então, ou um número é primo, ou ele é composto por números primos. E isso é muito interessante para a gente, né, verificar, por exemplo, o MMC e o MDC de uma forma que não seja, né, fazendo todo o conjunto, né, dos múltiplos e divisores e conferindo. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz uma coisa que chama fatoração em números primos, né? Que seria? Vamos pegar, por exemplo, o número 80. O número 80 a gente já sabe que é um número composto, porque ele é um número par. Então, como é que a gente faria para fatorar ele em números primos? Vamos começar dividindo ele pelo número 2, que é o primeiro número primo que a gente sabe. Para a gente não se perder, né, na ordem dos números primos, não esquecer ninguém também. Então, se a gente divide por... Pode começar pelo 3, pode começar por outro fator primo que se quiser, né? Por 3, no caso, não daria. Então, por 5 também poderia começar se quisesse, mas vamos começar pelo 2. 80 dividido por 2 dá 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, fechar. 5 por 5, 1. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o 80 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Só que se eu pegar isso aqui, o que significa isso aqui? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui não é a mesma coisa que 2 na quarta potência? Eu posso escrever assim também, então. 80 é igual a 2 na quarta potência vezes 5, né? Então, eu posso pegar o número 80 e isso, e posso pegar o número, por exemplo, 64. Vamos pegar o 64 aqui, né? E vou fatorar em números primos também. 64, vamos lá. 64, eu posso dividir por 2, posso, né? Dá quanto? 32. Posso dividir por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Eu tenho aqui que é 2 na sexta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu já sei, né, que 2 vezes 2, 64, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que daria 2 na 6. Então, olha só que loucura, gente. Se eu pegar, eu quero descobrir o mínimo múltiplo comum entre 64 e 80. Qual vai ser o menor número múltiplo de 64 e múltiplo de 8 que existe, que são comuns entre os dois números, né? Para a gente não fazer todos os múltiplos de 64, todos os múltiplos de 80 e ver onde eles ficam em comum, a gente fatora assim e faz o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, o 80 é igual ao quê? Ao 2 na quarta, vezes 5 na 1, né? Vamos dizer que é 5 na 1, porque ele é uma vez só, então 5 na 1. E o 64 é quem? É o 2 na sexta, né? Vezes, vamos para ficar igual aqui, 5 na o quê? Na 0. Porque 5 na 0 é 1, e 2 na sexta vezes 1 é 2 na sexta. Mas a gente coloca aqui para, né, fazer essa continha. O mínimo múltiplo comum vai ser a gente escolher entre os fatores, que vão ter os fatores iguais, né, que compõem,
e escolher o que tem o maior expoente. Então, a gente já sabe que vai ser quem? Quem é aqui, ó, o 2 na quarta ou 2 na sexta? Então, vai ser o 2 na sexta, vezes o 5 na 1. Então, a gente vai ter que, na verdade, o mínimo múltiplo comum entre 80 e 64 é 64 vezes 5, que eu não sei que número é, eu não vou fazer essa conta agora. E o MDC, como é que faz? O MDC é muito semelhante, a gente vai pegar, né, o número, perdão, 2 na quarta, vou multiplicar, né, aqui por 5 na 1, e o 64 é o 2 na sexta, vezes 5 na zero, né? Só que agora, ao invés de pegar o maior expoente, eu vou pegar o menor expoente. Quem é o meu menor expoente aqui? É o 2 na quarta, vezes o 5 na zero, que dá 1, né? Então, eu já sei aqui que o máximo divisor comum, o máximo número que divide 80 e 64 é 16. Então, gente, a gente então começa a identificar, né, que os números eles são compostos por partes e por partes semelhantes, partes iguais. E assim, ó, tem uma coisa que é importante, é que nenhum número vai ter esta fatoração igual ao outro. O 80 sempre vai ser só 2 na quarta vezes 5. Não tem outro jeito de escrever esse número fatorando. O Euclides, então, ele provou que o conjunto dos números primos é infinito também, assim como o conjunto dos números naturais, que são os números naturais são infinitos. Os números, né, na matemática, eles são infinitos. Então fica o questionamento: será que os números primos são infinitos ou tem um número limitado de números primos dentro desses números infinitos, né, que existem? E Euclides foi lá, provou que também os números primos são infinitos. E a gente fica pensando, né, como é que a gente faria para encontrar um número primo muito alto, assim, qual número primo, quantos números primos teria, quais são os números primos entre 0 e 500, né? Então, existe uma forma, que é o que a gente chama de crivo de Eratóstenes, que funciona da seguinte maneira: vamos pensar quantos números primos, ou quais são os números primos que existem entre 1 e 60, tá? Então, vamos escrever aqui todos os números entre 1 e 60. Bom, então, temos aqui todos os números de 1 a 60. Então, vou até trocar de cor aqui. A gente vai pegar, então, qual é o primeiro número primo, né, que a gente tem. Primeiro número primo, bom, o 1 não conta, né? Não conta, a gente já corta fora para saber quem são os números primos, né? Então, o 1 não conta. O 2 a gente já sabe que é um número primo, né? O 3 a gente já sabe que é um número primo. Então, agora a gente vai cortar todos os múltiplos de 2. A gente já sabe que todos os múltiplos de 2 não são primos, justamente porque são múltiplos de 2, né? É o 2 vezes alguma coisa. Então, o 2 está compondo um outro número. Então, se ele está compondo um outro número, esse número só pode ser composto e não é primo. Então, 2 vezes 2, a gente vai ter aqui, então, 4, o 6, o 8, o 10. Então, aqui, todos esses números são pares. Então, o próximo número primo que a gente tem, esse é o primeiro número primo, né? É o 3. Então, quem são os múltiplos de 3? A gente vai ter que cortar fora também, né? Porque são números que estão sendo compostos por 3 e um outro número, então são números compostos, não são números primos. Então, o 3 é o número primo, o 6 já está cortado, o próximo seria o 9, vamos cortar. O 12 já está cortado, né? 12, o 15, cortado. Bom, o próximo número primo é quem? O 5, né? Então, vamos ver, o 5 vai ser sempre os que são... Quem são os múltiplos de 5? Os que terminam em 10 ou em 5, né? Então, a gente... Em 10, desculpa, em 0 ou em 5. Então, aqui todos os zeros estão cortados. E os 5 aqui, vamos cortar.
Pronto. O próximo número primo, 7. Múltiplos de 7. 7, 14. Tem agora 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35. Tudo cortado já, né? Então, 35, 42 está cortado. Né? 49. Não tá, ó, cortando 49. E aí, então, daqui no 56 está cortado. E daí agora a gente já passa, né? Quem mais que está faltando, então? Bom, vamos ver. Próximo número primo. 11, né? Vamos ver aqui. 11, os múltiplos de 11 são quem? Vai ser sempre esses assim, ó. 11, 22, 33, que está cortado. 44 e o 55. E a gente pode parar aí. Então, aqui, na verdade, a gente já descobriu quem são os números primos, ó. Vamos conferir. Em verde. A gente tem, quer dizer, né? Em verde, porque aqui a gente tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43, o 47, o 53 e o 59. Mas como é que a gente sabe que a gente pode parar de ficar multiplicando aqui e sabe que daí não vai encontrar nenhum outro número, né, que está faltando? A gente quis aqui saber de 1, no caso 2, né, até 60, né, que são os números primos de 2 até 60. Mas então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai ver até o número primo, que quando elevado ao quadrado, passe de 60. Então, por exemplo, o número 7 ao quadrado é 49. Ele não passou de 60. Próximo número primo é 11. O 11 ao quadrado é 121. E isso passa de 60. Então, ele é o primeiro número primo que, quando elevado ao quadrado, passa de 60. Então, aqui, quando a gente usa esse primeiro número primo, que, quando elevado ao quadrado, passa do número que a gente está querendo encontrar, do número do intervalo de números que a gente está querendo procurar os números primos, significa que a gente já encontrou todos os primos, a gente já cortou todas as possibilidades de números compostos que existem nesse crivo, né, de 2 a 60. Então, aqui a gente já encontrou quem são os números primos, né, por esse crivo, de Eratóstenes, né. Bom, tem algumas curiosidades, então, né, para a gente falar sobre os números primos, né? Que a gente fica pensando, então, nossa, como é que a gente faz para descobrir os números primos? Quais são os números primos? Né? Os números primos são infinitos? Bom, isso Euclides já nos mostrou, os números primos são infinitos. Mas, então, existe algum padrão de sequência entre os números primos, né? Quando que eles aparecem? Né? Porque parece assim, 2, 3, daí soma, dá 5, aí soma o 5 com 2, dá 7. Tu começa a pensar que tem umas relações, mas, na verdade, não tem um padrão disso. Não foi descoberto até hoje, não foi identificado nenhum padrão, né, de como, nenhuma fórmula, nenhum padrão, que a gente consiga identificar como que os números primos se distribuem no conjunto dos números naturais, né, dentro desse conjunto.
mas tem algumas características. Então, uma característica interessante, né, por exemplo, é que tem alguns números primos que eles diferem de 2 unidades. Pode ver que lá a gente tem o 2 e o 3. Daqui a pouco a gente tem, né, o 3 e o 5. Aí tem o 5 e o 7. Isso começa a espaçar mais. Vai ter, ó, o 7 e o 11 já não são 2, né? Vai ter o 11 e o 13. Aí vai ter o 17 e o 19, né? Vai ter mais adiante lá o 41 e o 43. Mas muito mais adiante, o 101 e o 103, né? E aí, a isso, né, eles se chamam os números primos gêmeos. Mas não existe também nenhuma fórmula, nenhum método de descobrir ou de prever como que esses pares de primos também se distribuem no conjunto dos números naturais, né? Quando que vão acontecer de novo, quando isso vai se repetir, assim como não tem como se saber se esses pares são infinitos. Ainda não se sabe se eles vão acontecer, vai haver essa repetição, esse surgimento desses números de forma infinita. Pode ser que lá pelas tantas nunca mais ocorra, né? Isso não foi provado que ele ocorre de forma infinita. Então, é mais ou menos isso, eu acho que foi pedido, né, para comentar, né, sobre esses pontos. E é isso, né? Me desculpa por talvez ter sido toda meio perdida, mas foi da forma natural como eu dou aula para as crianças, e eu resolvi fazer esse trabalho sozinha também, porque ficou muito pesado para fazer em grupos, e muito obrigada. Um beijo.